O câncer de boca ou câncer da cavidade oral é um tumor maligno que afeta principalmente a região da boca das pessoas. E aí você pode incluir lábios, céu da boca, língua, tudo isso passa a ser afetado quando a pessoa desenvolve o câncer de boca. Para os próximos 3 anos, a estimativa no Brasil é que apareçam pelo menos 15 mil novos casos dessa doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A gente vai conversar agora então sobre essa doença com o Dr. Glebert Monteiro, que é cirurgião da cabeça e do pescoço. Doutor, eu queria que o senhor nos explicasse qual é a principal forma de descobrir com tratamento precoce o câncer de boca. Dá para saber com muita antecedência? Bom, o que nós temos hoje em dia sobre diagnóstico precoce e prevenção é que para os pacientes que têm esses fatores de risco para câncer de boca, que aí vem o uso do cigarro, o uso do álcool, alguns pacientes que têm a promiscuidade, que têm exposição ao vírus HPV, para essas pessoas sugere-se que eles façam consultas preventivas, até mesmo autoexame para avaliar a língua, a mucosa da bochecha, a parte dos lábios, e aí vem também a exposição solar, que é a principal causa de câncer de lábio, e sem contar no câncer de garganta também, que é uma região que está um pouco mais posterior à boca, que também é acometida por esses mesmos fatores de risco, que é o uso de bebida alcoólica em excesso, cigarro também em excesso e exposição ao vírus HPV. Então, uma vez que os pacientes têm esses fatores de risco, vale a pena eles se submeterem a exames periódicos, ou com o cirurgião de cabeça e pescoço, ou com o próprio odontólogo, que esses pacientes, onde na sua maioria eles são provenientes ou do interior do estado, às vezes da periferia, então eles podem ser acompanhados no programa Saúde da Família, onde tem médico e odontólogo específico para poder avaliar essas lesões. Doutor, o senhor falou um pouco sobre diagnóstico precoce. É o diagnóstico precoce que evita casos que levem à morte desses pacientes, né? Isso. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor é o tratamento, ou seja, o tratamento se torna mais favorável, existem menos sequelas. Por quê? Uma vez que o paciente tem uma lesão inicial, uma simples cirurgia resolve. Mas, se a lesão já estiver em estágio intermediário ou estágio avançado, além da cirurgia, temos outros tratamentos, como radioterapia e quimioterapia associado, sem contar a mutilação da cirurgia. Imagine que uma lesão grande na língua ou na bochecha, muitas vezes uma lesão que atinge o osso da mandíbula, ela precisa de uma cirurgia onde existe uma margem cirúrgica e é ressecado parte desse osso ou parte da língua, o paciente muitas vezes vai evoluir com sequela, com mutilação. Às vezes ele meio que foge do convívio social, sem contar os graus que ele tem dificuldade para engolir, dificuldade para falar, e isso pode repercutir na qualidade de vida. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor o tratamento, ou seja, menor é o tratamento. E isso repercute consideravelmente na qualidade de vida desse paciente. Essa é uma doença que atinge mais homens ou mulheres? Quem é que deve ficar mais atento, doutor? Na maioria das vezes, os homens são mais acometidos porque é quem tem os fatores de risco. Os homens geralmente fumam mais do que as mulheres e também estão mais expostos a esse risco, como cigarro e álcool, quando associado, aumenta essa possibilidade do câncer. Assim como o vírus HPV. Normalmente, de uma forma geral, existe uma exposição maior dos homens do que nas mulheres. Então, o sexo masculino, quando você pega a proporção, de uma forma geral, no câncer de boca e de garganta, nós temos que para 2 homens, uma mulher acometida. Ou seja, desses 15 mil novos casos que estão previstos como expectativa para os próximos 3 anos, aproximadamente 11 mil homens e 4 mil mulheres. Essa é a média. Verdade, é uma estatística bem assustadora. Para finalizar, nada melhor do que sempre procurar ajuda médica, né, doutor? Sim, uma vez que você, repito, tem um fator de risco, que fuma muito, que tem muita exposição aos vírus, né, HPV de forma sexual, principalmente pacientes que têm a questão de sexo oral, sem preservativo, desprotegido, e que tem ainda assim associado ao excesso de bebida alcoólica. Aí você pega pessoas que têm má higiene oral também e próteses também de mal adaptadas, e quando junta tudo isso, vale a pena se prevenir, vale a pena procurar o atendimento para ter um diagnóstico precoce. Obviamente que o ideal fosse que esses pacientes não tivessem esses fatores de risco, que eles não fumassem tanto, que eles não bebessem tanto, não tivessem tanta exposição solar, não tivessem, né, quando fosse fazer sexo oral, que faça com segurança,
para que evite-se o câncer de boca e de garganta nesses casos. Então, é isso. Como recado final fica esse, né? Prevenção é o melhor remédio, mas uma vez que o paciente tem essas lesões, ele deve procurar o atendimento médico de forma precoce. A gente conversou agora com o Dr. Glebert Monteiro, a gente agradece a participação dele. Essas são as nossas informações e agora eu volto contigo no estúdio.